Se você tem um RP que ele está travando o seu crescimento e você está travado nele por causa do investimento que você fez, larga e vai para o próximo passo. Essa semana eu estava conversando com um cliente sobre a questão de implementação de software, sobre um software específico que ele usava lá, que é o Salesforce, que é um software, uma plataforma muito robusta, e a pauta era sobre substituição do CRM. Por mais que ele tenha uma operação complexa, o CRM que estava naquele momento não atendia a necessidade dele. E o assunto começou a ir para uma questão de desapego, que é deixar para trás aquele investimento que já foi feito. E durante essa conversa, me surgiu alguns insights e eu resolvi trazer aqui para vocês. Por quê? Porque eu acho muito importante essa questão do desapego, essa ideia de não ficar apegado a investimentos que foram feitos e que não estão dando retorno. Por mais que isso pareça estranho, mas é uma coisa muito comum. É muito comum os empresários, por exemplo, tem vários casos que eu já vivi, de empresários que contrataram um software, um RP complexo, robusto, pagaram, investiram 100, 200, 300 mil reais em implantação de um RP estruturado, robusto, para a operação deles. O RP não consegue atender a necessidade da empresa e o empresário se apega àquele investimento e não quer desfazer dele, porque ele acha que é jogar dinheiro fora, tirar aquele software naquele momento sem ter usado da melhor forma possível. E o problema é que jogar dinheiro fora é continuar insistindo em um software que não dá o retorno esperado. E é disso que eu quero falar um pouco com vocês hoje. Tem uma parábola que fala uma coisa muito interessante, parecida com isso. Imagina o seguinte, você está ali você naufragou e está numa ilha deserta. Aí você olha e fala, pô, não tenho o que fazer, e você tem uma certa ideia da construção de uma jangada, de uma estrutura para você poder tentar sair dali. E você tem algumas ferramentas que vieram junto com você nesse náufrago. Você vai ali e começa a derrubar árvore, pegar cipó, construir uma jangada, estruturar ela toda para suportar uma certa capacidade ali de ventos e de tormentas no mar. E na hora que você está praticamente com ela toda pronta, você começa a jogar ela no mar, você vai empurrando ela, sobe, tá remando, passou ali 1, 2 horas, tá dando tudo certo, passa um barco a motor. Com alguns pescadores que te chamam para subir no barco, que eles vão te levar mais rápido até a praia, para você poder voltar à sua vida normal. Nessa hora, você vai preocupar com a jangada? Você vai preocupar que você fez muito esforço em construir aquela jangada, em estruturar aquilo ali, em amarrar? Você vai deixar o barco embora e ficar na jangada? Você vai tentar arrastar a jangada no barco, correndo o risco de atrasar, estragar o motor e colocar mais gente em risco? Não, você não vai fazer isso. Você vai abandonar aquela jangada, vai subir no barco e vai embora. A mesma coisa tem que ser feita com investimentos mal realizados. Ou investimentos que hoje te seguram e deixam e arrastam o seu negócio. Investimentos que impedem o crescimento. Pô, investir numa fábrica, numa estrutura, uma certa capacidade produtiva, e agora eu preciso aumentar porque a minha empresa está dependendo de mais tecnologia, mais estrutura. Você vai ficar parado nessa fábrica? Você vai deixar de arriscar novos investimentos ou deixar de avançar porque você investiu naquela fábrica e não quer perder aquilo ali? É muito comum isso acontecer. Só que se você tiver uma boa estrutura financeira, uma boa análise de fato, de resultado, de entendimento de investimentos, talvez você vai conseguir ver que aquilo que aquela estrutura produziu já se pagou e já está na hora de você ir para outros voos. Ou aquilo que vai ser gerado na nova estrutura, na nova capacidade de investimento ali e de produção, vai ser o suficiente para arcar com todo aquele investimento e ainda sobrar. E ainda numa questão de linha do tempo. Pô, o que você vai faturar na nova estrutura em 12 meses já paga, só a diferença já paga esse investimento. Então, em 12 meses, você vai ter o retorno daquilo ali que você está deixando para trás. Então, é muito importante se atentar que, em alguns casos, o apego a alguns investimentos trava o seu negócio. Igual nesse caso. Nós estamos avaliando há alguns meses a possibilidade de trocar o RP da empresa. Mas a empresa fica pensando sempre no investimento que foi feito. Porém, vale ressaltar um detalhe. Tem outra situação que eu fui chamado para trocar um RP numa empresa que também usa um sistema de CRM muito estruturado. Eles queriam entender uma questão ali do RP, essas coisas, e estão questionando a troca do RP. Mas, ao meu ver, não é uma questão só do RP, é uma questão de processos e implantação. O time foi substituído, o time não estava preparado para usar o RP, a implantação não foi da forma que deveria,
E o RP que está aqui, ele tem capacidade de atender a empresa. Porém, do jeito que ele está implantado e do jeito que a equipe está treinada e com os processos que dão suporte a esse RP, ele não entrega tudo que ele pode fazer. Então, existe sim a possibilidade de que o RP pode ser reimplantado, reestruturado e ele trazer as respostas. Não precisa jogar dinheiro fora. A questão é avaliar o cenário. Se você tem um RP que ele está travando o seu crescimento, ele não tem mais capacidade de te atender e você está travado nele por causa do investimento que você fez, larga e vai para o próximo passo. Se você tem um RP, um sistema, um investimento, uma fábrica, uma indústria, que você não tem certeza se aquela estrutura é capaz de te atender ou não, pede ajuda. Seja o seu time, seja uma consultoria, faz o básico. Igual eu estava explicando para esse cliente. Não tome a decisão sem ter uma análise real da situação. Vai lá, entenda os requisitos que a sua empresa precisa, entenda se o software atende esses requisitos, se não atende, por que não atende, e aí você toma uma decisão consistente. Se você não tem equipe para fazer isso, não tem estrutura, faça um novo investimento para não gastar mais dinheiro. Nesse caso, contratar uma empresa especializada em software, uma consultoria de processo, algo do tipo, vai fazer com que você economize muito dinheiro nessa hora. Então, se estruture, entenda a realidade do seu negócio, entenda a capacidade das ferramentas que você tem hoje, se ela tem ou não capacidade de te levar para um próximo patamar de forma consistente. Se ela tem, invista nela para que você possa extrair o máximo possível. Se essa ferramenta não tem, se essa estrutura não tem, desapegue. Deixe a jangada para trás e sobe no barco motor e vai seguir o seu crescimento. Se não, se você continuar se apegando a esses detalhes, vai chegar uma hora em que o mercado vai te atropelar, porque você não está andando na mesma velocidade que ele. Eu espero que esse vídeo curto tenha te ajudado. Eu tentei fazer um vídeo mais curto, mais conciso, mas eu espero que ele tenha te ajudado a entender essa necessidade de desapegar de investimentos do passado. Desapegar de investimentos que hoje não fazem sentido para o seu negócio e que só atrapalham o seu crescimento. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, de marcar o sininho para receber as notificações. E se quiser saber um pouco mais desse dia a dia, dessa vida que a gente vive aqui na consultoria, entendendo de vários negócios ao mesmo tempo, acompanhando vários tipos de empresa, falando de implantação de software, RP, falando de gestão financeira, planejamento estratégico, falando de consultoria no geral, fiscal, financeira, de processos, nos acompanha nas redes sociais, porque lá o conteúdo é muito mais dinâmico. Eu vou ficando por aqui, agradeço para você que acompanhou o nosso vídeo e até a próxima. Eu sou o Carlos Pires e aqui a gente sempre fala de planejamento, gestão e muita contabilidade estratégica. Às vezes, o ótimo é inimigo do bom, mas não deixe de trazer uma pessoa muito boa por causa de uma expectativa de encontrar algo melhor pelo caminho.